Pai, Jesus. Oh, aleluia! Deus é bom. Aí Tereza chamou aqui na primeira fila, foi a primeira fila que é prioridade. Essa primeira fila está com cara de prioridade, né? Sabe o que eu estou gostando desse negócio de prioridade? Ontem fui fazer o exame de sangue e apertei lá, prioridade. Eu não sou velho, eu tenho prioridade. É outro nível. Antes ainda de vocês descerem, o Senhor me deu uma palavra, nós estamos falando aos domingos de chamado. E o Senhor me deu uma inspiração ontem para falar do chamado. O chamado barulhento e o chamado oculto, ou que não aparece. Vocês acham que o chamado de Tereza é barulhento ou não aparece? Quase nada. Porque em todo chamado vão ter pessoas que aparecem mais. E muitas vezes nós confundimos que o chamado é aquilo. Um tipo de chamado é esse. É o chamado que aparece, como Leia que canta, como outros que tocam alguns instrumentos de mais destaque. Nós temos um guitarrista, ele está um pouco tímido ainda. Eu gostaria que ele desse uns solos mais agressivos, mas ele está ainda em fase de desenvolvimento. Mas tem chamado que aparece, mas tem chamado que não aparece. E nós vamos cantar de novo essa música, por um pouquinho, para eu demonstrar algo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Com todo o meu ser. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Com todo o meu ser. Eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. E direi o que queres que eu diga. Com todo o meu ser. Eu irei onde queres que eu Aleluia. vá. Amém. Você notou quando a bateria deixou de estar lá? Você percebeu a diferença? Não que estivesse ruim, não estava ruim, mas estava bem diferente. Agora o Joás, tadinho, fica lá escondido atrás da bateria. E tem uns cidadãos que agora já se comportaram bem. Eu já falei assim, se vocês ficarem na frente, eu vou pôr bateria na frente de vocês. Ah, o Joás está lá. Sempre, todo culto, praticamente há vários anos, graças a Deus por isso. Eu não lembro se a gente teve culto sem bateria, mas é possível que ao longo desses 14 anos. Mas é um chamado que não aparece. Quem já viu o Joás pregar aqui? Eu sei que estão poucas pessoas, porque na formatura do Rema ele teve uma pregação, mas você não escuta o Joás. Para você escutar, você tem que parar na frente dele e falar com ele. Não é assim? Agora, outros, como Tereza, como Aurélio, têm assim uma afluência, mais uma presença no palco com o microfone. Mas o Joás é tão importante para esse culto, como qualquer pregador. Como muitas vezes, a Kelly já é conhecida, porque você sabe que a Kelly sempre está no meio das nossas conversas, né? Até ontem no casamento faltou a Kelly lá.
A gente teve um casamento hoje, ontem deu problema no microfone, falei, cadê a Kelly? Mas não era ela, tinha uma empresa contratada para fazer. Mas o Joás, raramente a gente fala do Joás. Mas ele está aí. Ou é o Joás, ou é o Arthur, ou é o Robson, que estão na bateria. Estão lá. Ah, mas eles não aparecem tanto, mas você ouve aquilo que ele está fazendo. Mesmo que a pessoa não apareça, a voz dela ou a ação dela está sendo vista. Obrigado, querido. Obrigado. Aleluia. E muitas vezes, e foi essa a inspiração que o Senhor me deu para falar disso. Ah, mas eu quero ter um chamado igual do Kleber que toca. Eu queria saber tocar direito, mas não rolou não. Fiz aula de piano, fiz aula de teclado, fiz aula de violão. Acho que a aula foi só, não aprendi nada. Aleluia. Aí pega o Tiago, meu filho, que nunca estudou nada e sabe tocar direito. Dá raiva. Dá raiva. Não é assim? Às vezes a gente tem raiva porque a gente não tem a aparência, a fluência, a ação do outro. E por causa disso, e graças a Deus não foi o meu caso, mas por causa disso, alguns por não terem um chamado igual àquele que gostou, que acha bom, que admira, a pessoa se frustra e nem pratica aquilo que ela foi chamada para fazer. Porque todos nós, você esteve aqui no culto passado, ou tem estado aqui aos domingos, você tem ouvido falar do chamado. Todos nós temos um chamado. Alguns mais barulhentos do que os outros, é verdade. Mas até aquele chamado que não aparece, é importante, é considerado por Deus. E é isso que eu quero te despertar nessa manhã. Que você entenda que o seu chamado é importante. Olha para esse vizinho, para essa vizinha que está do seu lado e diz, o seu chamado é muito importante. Aleluia. Ah, mas eu fui chamado para quê? O primeiro chamado de todo cristão é levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não creem. E pense num chamado importante que é esse. Aleluia. Ah, mas eu não sei falar assim, como fulano, ciclano e beltrano. Aliás, cadê o Ariel, hein? Cadê o Ariel? Está falando, né? Está no chamado, né? Ariel e a Kézia casaram ontem. Agora, não estou vendo os pais aqui também. Será que eles também foram para a lua de mel? Rapaz, eu tenho uma conversa com esse povo, viu? Aleluia. Mas sabe, o chamado que nós temos, ele é importante. Para Deus e para quem recebe desse chamado. Talvez a gente não dê tanta valorização, porque a gente pensa no chamado daquele quem foi chamado. Mas quer dizer, a maior importância de alguém ser chamado é para quem foi chamado. O pastor que pregou a salvação para a minha vida, há 26 anos atrás, eu sei que ele é uma pessoa importante, mas ele foi muito mais importante para mim do que talvez ele desse a importância no chamado dele. Mesmo que você não dê importância ao seu chamado, para aquele que vai ser influenciado ou vai receber o fruto do seu chamado, para essa pessoa, você é a pessoa mais importante que tem. Depois de Jesus, obviamente. Por quê? Porque é através da nossa vida que aquilo que Deus nos chama para fazer vai chegar até aquela pessoa. Imagina se ele não tivesse obedecido ao chamado de pregar a palavra e não tivesse anunciado a salvação em Jesus Cristo para mim. Talvez eu estivesse até hoje andando em trevas. Mas para mim o chamado daquele homem foi um chamado excepcional, especial, porque mudou o curso da minha vida. E normalmente, quando você entende e aceita o seu chamado, você vai mudar o curso da vida de pessoas. Você não vai dar uma informação, porque o chamado não é um posto de informação. Às vezes eu vou no shopping center, um shopping novo, que eu não sei onde estão as coisas. Às vezes eu pergunto lá no posto de informações. Às vezes eu pergunto para o segurança. Mas
O chamado não é um posto de informações, é um posto de transformações. Porque o chamado sempre vai mudar o rumo da pessoa. Por exemplo, aquele que tem o chamado, e todos nós temos o chamado, de levar a palavra de Deus para o mundo, nós mudamos o curso da vida de quem ouve e recebe. Porque iria com destinação ao inferno, e porque ouviu da palavra e aceitou da palavra, vai para a eternidade com o Senhor. Se uma pessoa está vivendo um tempo de enfermidade, como nós, vocês foram agentes uns dos outros aqui para orar e impor as mãos sobre cura. E aquela pessoa poderia passar mais tempo ou sofrer por uma consequência de uma enfermidade, e a ação que nós fizemos aqui muda o curso da saúde daquela pessoa, de uma saúde debilitada para uma saúde fortalecida. Todo chamado é um chamado que vai provocar transformação. Do menor ao maior, do mais barulhento ao mais quietinho. Mania é outra. A gente não escuta a voz da mania. Eu sei que quando está com jovens, ela fica um pouco mais solta. Quem não conhece a maninha? Hoje todo mundo conhece a maninha. Maninha fica lá no departamento infantil. É irmã de Roseli, filha de Ilzinha, irmã de Robson. Ela fica lá no departamento infantil cuidando das nossas crianças. É raro você ver a maninha aqui. A maninha, não lembro de ter dado pulso para ela num domingo para pregar. Eu sei que ela já pregou. Mas sabe, é um chamado quieto. Mas olha que importância. O futuro, o ensinamento da palavra para os nossos filhos estão na mão dela. Junto com Roseli e outros professores. É um chamado de transformação. Todo chamado da parte de Deus é um chamado de transformação. Ah, mas eu não entendo. Mas se você recebe, faça. Até, se eu não entender. Se você não entender, faça assim mesmo. Segundo os princípios da palavra. Ah, mas eu não entendo a grandeza do meu chamado. Mas pratique, ande segundo aquilo que Deus te inspira. E tem vários tipos de chamado. Tem o chamado de pregação. Tem o chamado que nós chamamos dos 5 dons ministeriais, o pastor, o profeta, o evangelista, o apóstolo, o mestre. Tem o chamado para a música, tem o chamado para o ensino, tem o chamado para assistencializar ou assistenciar um ao outro, tem o chamado para contribuição. Cada um recebeu do Senhor, além do chamado de salvar o mundo, de levar a palavra para o mundo, tem um chamado específico. Aleluia. Eu vou falar sobre 2 chamados aqui nessa manhã, para que você entenda a importância do chamado, seja ele qual for. Amém? E eu quero que com isso você entenda a importância do seu chamado. E aquilo, como Teresa falou, ela recebeu uma oferta e na mesma hora, ou logo em seguida, vem uma inspiração para um chamado de abençoar a vida do outro. Como Glieber, ele recebeu essa inspiração e foi um chamado de abençoar a vida de Teresa. Talvez você possa dizer, mas eu não vou pregar na África como Reinhard Bonk, que pregou para milhões e milhões e milhões de pessoas. Mas se você pregar para um, e essa pessoa for para a salvação, vida eterna, este chamado é relevante. Aleluia, aleluia. É que no mundo da modernidade, a gente fica quantificando tudo. Ah, não, mas é aquela igreja que tem milhões, a pessoa pregou. Um certo dia, um cidadão veio falar comigo, pastor, não sei como você consegue pregar para meia dúzia de pessoas aqui na igreja, lá no começo, na rua Tito, tinha culto que tinha meia dúzia de pessoas. Ele dizia, eu fui chamar para pregar para 1000 pessoas. Eu vejo se está pregando para quantas hoje? Não, hoje para nenhuma. Então, se você se dispuser a pregar para uma, pode ser que um dia você vai pregar para milhares. Mas quem não se dispõe a pregar para um, por que Deus vai colocar sobre o muito aquele que não está sendo fiel no pouco? Se você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Ah, mas e se ele tiver um pouco? Se você tiver um pouco de cada vez, no final da sua carreira, da sua vida, muitos serão salvos. Muitos serão impactados, muitos serão abençoados, muitos serão assistidos. Sabe que tem gente que tem um chamado para assistência. Ah, talvez a pessoa não possa dar uma oferta milionária, talvez não tenha uma habilidade para pregar, mas quando a pessoa precisa, está lá. E quão bom
é quando você precisa de alguém. E tem uma pessoa, às vezes, só para te segurar. Não precisa nem falar nada, é só para te dar um abraço. Quem já vivenciou isso? E está no momento que tudo que precisava era um abraço. E chegou alguém para dar um abraço. Esse é um chamado. Ah, mas a pessoa não vai aparecer. Queridos, está aparecendo. Talvez não aos nossos olhos. Mas de Deus nunca fica escondido. Aleluia. Eu vou falar de uma rainha chamada Hadassa ou Esther. Você já ouviu falar. Nós vamos andar um pouquinho pelo livro de Esther. Abra comigo Esther, no livro de Esther, no capítulo 3, no versículo 1, por favor. E nós vamos usar só esse texto, mas tem muitos outros na Bíblia. Que tinha uma pessoa que ficou famosa, ou que virou, você teve um destaque, e um outro que estava lá só para ajudar. Jonatas, que ajudou Davi. A gente vê falar muito sobre o rei Davi. Não, porque o Davi derrotou o gigante. Não, porque o Davi conquistou muitas coisas. E pouco se fala de Jonatas. Mas ele estava lá e assistenciou a Davi. Ele ajudou. Davi mesmo, quando estava no meio das conquistas, foi com os seus guerreiros para a vitória, mas ficou um povo cuidando das malas. Quem gosta de ficar cuidando de mala? Eu vou dar um exemplo mais prático, atual. Que marido que gosta de ir no shopping com a mulher? Hoje, que silêncio. E a mulher vai comprando e o marido fica só carregando, segurando as malas. Qual marido que gosta disso? O marido, você precisa se converter, mas pelo amor de Deus. Eu faço por amor a Deus. Mas faz. Pense numa coisa. Uma coisa que não tem tanta graça. Aí a mulher vai na loja, sapato, de A a Z. Aí você, bichinho, vai na loja só para ver uma ferramenta, está demorando. Tem que ser por amor. Mas Davi reconheceu uma equipe, também que a ferramentazinha foi meio exagero da minha parte, né? Porque do A a Z também nas ferramentas eu gosto. Mas Davi reconheceu aqueles que ficaram tomando conta da mala e compartilhou das bênçãos, igual aqueles que foram para a batalha. Porque sabia que aquele povo era importante. Porque se não fosse aquele povo cuidando das malas, das mulheres e das crianças, eles não iam conseguir fazer o que foram fazer. A Bíblia está cheia de exemplos assim. O servo, o menino, o moço do profeta, vários outros de pessoas que apareceram por pouco, mas foram considerados na palavra. Mas para Deus apareceram muito. Amém? Você abriu no livro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Deixa eu contextualizar, eu sei que a maioria já conhece. Eu sei que o Zé Carlos já leu alguma coisa sobre isso. Amém? Esther era uma rainha. Na verdade, ela era judia, que havia sido levado cativa quando foi feita a conquista do reino, dos reinos anteriores de Israel, de Judá, pelos da Babilônia, e foram ficando ali. E aí ela estava ali com o seu primo, os pais dela morreram muito cedo. E aí ela ficou com um primo que tinha um pouco mais de idade com ela, estima-se na casa de 15 anos mais velho ele seria, porque ele continuou e ajudou a criá-la, já que os pais dela morreram, o primo assumiu uma responsabilidade de ajudar e criar aquela menina, aquela moça. E ela era moça com muita graça, com muita formosura, com muito amor. Na verdade, a Hadassa quer dizer isso, com graça e com amor. Era uma menina especial, mas órfã de pai e mãe, e o primo vai para cuidar dela. E aí a rainha que estava na época com o rei Assuero, que é o contexto que a gente está falando, que também é conhecido como Xerxes. Eu vi na Bíblia, eu vou falar de dois personagens aqui, às vezes em versões diferentes, tem nomes diferentes, mas é a mesma pessoa. Ele deu uma festa, só para contextualizar um pouco mais. O rei Assuero
ele estava num planejamento de conquistar a Grécia. E estava ali preparando, reunindo, aí ele fez uma reunião de planejamento estratégico de 6 meses, reunindo para ver como é que eles iam fazer para invadir a Grécia e para conquistar a Grécia. E aí ele chamou todos os líderes, todos os homens fortes, aqueles que estariam com ele, que faziam parte do reinado, para avançar e planejar como é que eles iam atacar e conquistar a Grécia. E aí passaram 6 meses planejando. No final, ele resolveu fazer uma festa de 7 dias, para celebrar, já que o planejamento estava pronto, que eles iam já partir depois para a invasão daquele lugar. E aí ele fez uma festa grande, e aí, como ele não era um homem ligado aos princípios de Deus, e aí todo tipo de coisa que não era tão boa assim estava sendo servida, comida, bebida, e aquela festança. Mas para o rei era uma coisa importante, porque ele iria, com o planejamento dele, marcar um nome na história. E estava lá todos os homens importantes do seu reinado. E aí, no final da festa, ele mandou chamar a rainha, a esposa dele, porque ele queria que o povo reconhecesse a mulher com que ele tinha decidido se vincular. E a rainha disse, não vou não, nessa bagunça, estou fora. Só que isso não era só, eu não vou participar, estou sem fome, não vou comer aí na festa. Ele queria mostrá-la como até um certo troféu, porque é assim que eles pensavam na época. E aí, olha aqui a minha esposa. Só que ela viu que o povo já estava bêbado, o rei estava bêbado. Vou nada. E ela decidiu não ir, só que o rei ficou bravo, ficou chateado. Espera aí. E ele percebeu o seguinte, essa atitude da rainha vai respingar em todo o meu reinado. Porque se a mulher do rei não obedece, imagina as mulheres nas diversas regiões. Então, quando a rainha Vasti decidiu não obedecer, não seguir, não era só não comer, era uma afronta para o rei. E aí ela foi removida da posição, foi colocada de lado, e o rei abriu um processo seletivo para selecionar a nova rainha. Imagina a Miss Universo. Pega a gente de diversas partes, tem os concursos regionais, era o Miss Universo da época. Então não era um processo assim, vai lá, olha o currículo. Ele abriu e aí tinha os critérios, tinha que ser de boa formosura, tinha que ter boa aparência. E aí eles iam educar. Não sei se você sabe desses concursos da Miss Universo. A moça, a pessoa que chega lá no Miss Universo, não é assim que chegou, passou na rua, eu achei que essa daqui. Tem todo um trabalho. É um trabalho que começa ano antes e elas ficam vinculadas durante todo aquele ano. E naquele tempo, naquele reinado, não era diferente. Tinha todo um processo seletivo, tinha as regionais, e depois eram selecionadas as finalistas. No reinado, estima-se que deviam ter umas 25 milhões de mulheres. Então, não foi um processo simples. E aí, durante os vários processos, entende-se que, para chegar ali, as finalistas eram 400. E Mordecai falou, que é o tio da rainha Esther, falou assim, primo, desculpa. É o primo? Falou, não, vai lá, você vai participar. E ela foi escolhida dentro das 400. E aí elas passavam, mulheres, fica a dica, 1 ano sendo cuidadas, sendo perfumadas, massagem, cabelo, unha, pé. 1 ano. Eu imagino que algumas precisavam de 1 ano. A minha não precisa nem de 1 dia. Em 5 minutos ela já está linda. Amém? Mas imagino que para chegar a 1 ano devia ter umas coisas ali desafiadoras. Mas elas passavam 1 ano sendo preparadas, tratadas. Imagino eu, né? Devia ter banho de lama, né? Devia ter depilação, unha, cabelo, pé, né? Óleos, creme, para ela chegar toda vultuosa, toda chique diante do rei. E Esther foi passando por esse processo. Aleluia. E ele indicou, e não é que ela chega lá e fica na posição que o rei a escolhe. Eu sei que você já sabia disso, eu estou só relembrando a história que você já conhece,
E se você não conhece, pega o livro de Esther, do capítulo 1 até o final, e você vai conhecer essa história de fé e de transformação de vida. Não é uma historinha da carochinha. Eu não estou contando isso para você, para ocupar o seu tempo, porque isso tudo é relevante para o processo que Deus promoveu naquele lugar. Amém? Então agora vamos ler Esther 3. Aliás, antes disso, e aí quando Esther foi selecionada, foi lá, foi escolhida pelo rei, o rei fez uma festa, celebrou tudo, e o primo, que fez a indicação, que mandou o currículo, ficou lá do lado de fora. Porque quem era escolhida era a moça. O primo da moça era primo da moça. Simples assim. Só que no meio daquela celebração, ele ouviu uma conversa de 2 eunucos que estavam planejando matar o rei. E aí ele passou um zap para a rainha Esther. Claro que o zap na época não era como é hoje. E ela contou para o rei e ele foi livre da morte. E foi registrado no livro das crônicas do rei esse fato. Mas qual foi o reconhecimento de Mordecai? 0. Mas ele fez algo importante. Mas qual foi o reconhecimento dele? 0. Sabe que as pessoas que têm um chamado nunca devem fazer nada esperando um reconhecimento. Se não me reconhecer, eu não faço. Isso não é alguém que anda nos princípios de Deus. Nós devemos fazer as coisas por convicção, por fé, por atitude, não porque vamos receber algo em troca. Aleluia. Bom, Esther 3, capítulo 1, eu vou ler na Nova Almeida, diz assim: depois disso, o rei Assuero, ou Xerxes, engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que todos os outros oficiais que estavam com ele. No meio daquela reunião de planejamento estratégico, de planejamento de guerra, de estratégia de vitória, teve uma pessoa que se destacou, que foi esse abençoado do Amã, que o rei colocou ele à frente de todo mundo. Falou: esse aqui é o meu general do comando do Estado-Maior das Forças Armadas. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade militar para governar e para cuidar das coisas práticas do rei. Não vou dizer que nem era o vice-presidente, era o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas. Era um homem de poder. Amém? O rei o colocou assim. Verso 2: todos os servos do rei que estavam à porta se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque era esta a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Quando Amã viu Mordecai, que não se inclinava nem se prostrava diante dele, ficou com raiva, se enfureceu, se encheu de furor. Imagina, um cara que foi colocado no... Talvez fosse a posição equivalente a José do Egito. Depois do rei, é ele que manda em tudo. E aí o que o rei disse? Que as pessoas deveriam fazer uma reverência a ele. E o abençoado do Mordecai fazia assim: estou nem aí. Esse Amã passava e todos os servos se ajoelhavam, se prostravam. Mordecai, acho que ficava. E aí? E imagina essa situação. Eu não sei se você já teve situação com polícia. Quem já teve uma situação de ter um encontro com a polícia que não foi assim tão agradável? Poxa, só eu, irmã Felipe, mas Lalo. Rapaz, vocês são santos demais. Mas eu lembro de uma vez, eu estava naquele clube lá da Zona Leste, que Deus me perdoou já, graças a Deus. Lá no Corinthians, estava tendo um festival de música sertaneja. 24 horas de música sertaneja. E aí eu, depois de um dia de brincar, de ir na piscina, de me divertir com os amigos, fomos assistir, porque era aberto, era de graça. Vamos ver o que estava acontecendo, porque tinha um monte de gente lá estranha, um pessoal com chapéu, com umas roupas todas estranhas. E eu era jovenzinho, falei, coisa estranha esse negócio. E aí entramos lá e tudo para a gente era motivo de riso. Era o chapéu, era o couro, era não sei o quê, eram as músicas. Para quem não tem o que fazer da vida, tudo é motivo de alegria. A gente estava lá, eu e meus amigos, a gente ria à toa.
E aí ia acontecer um encerramento, era umas 4 da tarde, iam tocar um hino nacional. E a gente continuou rindo. Continuamos na brincadeira, até que chegaram 2 oficiais do nosso lado. Por favor, nos acompanhe até lá no fundo. 2 soldados, aí eu falei, ixi. E aí nos levaram para uma salinha, tiveram uma conversa muito agradável conosco, instrutiva. Se piasse ali, estava no couro. Antigamente era primeiro apanha, depois eles perguntam o que é. E eu imagino isso há 3.000 anos atrás. Quase. Como é que era essa sensação do chefão, o poderoso, e uma pessoa não obedece? O cara ficou uma arara, como diz aí. Amém? Por quê? Porque ele se achava melhor que todo mundo. Ele tinha sido considerado pelo rei como aquele que deveria mandar. E Mordecai não se prostrava. Aleluia. Agora, nós vamos ver aqui pelo curso da palavra, vá no verso 6 comigo, por favor. Que todo chamado envolve risco. Como assim? Todo chamado envolve risco. Aleluia. E Mordecai passou por alguns. Verso 7. Esther 3, 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pures, fizeram um sorteio na presença de Amã, para determinar o mês, e foi sorteado 10º, blá, 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 blá. 8. Desculpa, é que essa parte não é tão importante. Verso 8. Então Amã disse ao rei Assuero, existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes da lei de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, por isso não convém tolerá-los. É claro que ele estava com raiva de Mordecai. E sabia que Mordecai era judeu. Rei, tem um povo aí que não obedece não. Ele não obedece às suas leis. Ele não me obedece. Então a gente não tem que aguentar esse povo não. Verso 9. E Amã dizendo para o rei, se for de agrado do rei, decrete-se que sejam mortos. Eu, porém, nas mãos dos que executarem a obra, 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Rei, se você deixar matar esse povo, eu vou pôr, eu não sei quanto é o valor da prata, mas 300 toneladas de prata é dinheiro. Eu vou dar para os tesouros do rei. Só se você deixar matar esse povo. Pense no cara que estava com raiva. Sabe que muitas vezes, quando a gente se posiciona para fazer as coisas de Deus, pessoas vão ter raiva. E às vezes até vão pagar para nos prejudicar. Mas se você sabe o fim da história, você sabe que o diabo pode investir quanto ele quiser, toneladas de prata, de ouro, mas ele não tem poder sobre a sua vida. Então nunca tenha medo de assumir o seu chamado de Deus. Aleluia. Vá no versículo 13, por favor. As cartas, e ele pediu cartas para enviar, para acabar com o povo. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus e jovens, como os velhos, e as mulheres e as crianças, fossem destruídos e mortos, aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados, só porque o outro não se rendeu. Tudo isso provocado por atitude de um homem. Porque Amã sabia que tinha um povo judeu ali. Sabia ou não sabia? Sabia. Mas por causa de um que não se rendeu, ele se acendeu com ira sobre todo mundo. Às vezes você não fez nada, mas alguém fez alguma coisa. E o diabo vem contra a sua vida. Mas eu não fiz nada. Pois é, devia estar fazendo alguma coisa. Mas o diabo não tem raiva de você porque você fez alguma coisa. Ele tem raiva de nós só porque nós somos. Só porque nós somos o povo de Deus. Não somos judeus, mas nós somos o povo de Deus. Ele já tem raiva da gente. E muitas vezes investe milhões para tentar parar a nossa vida.
para tentar nos trazer prejuízo. Mas quem está com Cristo, o maligno não o toca. Aleluia. Vai lá no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Diz assim: quando Mordecai soube do que havia passado, ou seja, que o decreto tinha sido enviado, rasgou as suas roupas e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava, e a rainha ficou muito aflita. Mandou as roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Sabe, muitas vezes, quando você quer fazer o bem para alguém, quando você quer lançar da palavra, quando você quer abençoar a vida de alguém, o diabo vai se levantar e vai dizer: deixa disso, que besteira, para que isso? Faça isso não. Faça isso aqui. Vai lá, dá uma esmolinha lá, dá um dinheiro para o menino na rua, não precisa dar oferta na igreja não. O diabo sempre vai, e por mais que Ester fosse uma mulher de Deus, a atitude dela não foi uma atitude de Deus nesse momento. Tipo assim, tira a roupa, para de reclamar, basicamente o que ela estava dizendo. Para de reclamar, para que você está fazendo esse showzinho aí? Para que você está batendo o pé? Mas sabe, para todo chamado existe responsabilidade. E às vezes a pessoa vai tentar, até alguém que caminha junto com a gente, vai tentar nos tirar daquilo que Deus nos falou para fazer. Isso é exagerado, isso é radicalismo. Faça assim, faça assado, alivia. Não, porque os tempos de hoje não precisa fazer disso não. Mas para quem tem convicção daquilo que Deus chamou para fazer, jamais vai aceitar atalhos ou desvios no caminho. Porque tem uma responsabilidade, não é com uma coisa, ou com um grupinho, ou com a família, é com Deus. Quando Deus te chama alguma coisa a fazer, a sua resposta não é para o outro. Sabemos que afeta o outro, mas a nossa resposta é para Deus. E Mordecai tinha clareza que ele não estava ali para fazer uma média. Ele não era um manifestante que estava ali, o rebelde sem causa. Eu não concordo em me humilhar. Eu não concordo em me... Ele não estava lá fazendo um protesto. Ele estava vivendo uma vida com Deus. E quem vive uma vida com Deus não negocia o seu chamado. Não negocia a alternativa, porque tem convicção do que é que tem que fazer. Aleluia. Aleluia. Ele não aceitou. 7, verso 7 agora. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele e disse também a quantia de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Todos os servos do rei e os povos das províncias, verso 11. Verso 11. Sabem que para qualquer homem e mulher que sem ser chamado, e aí a rainha vai explicar, Mordecai, eu sei que você me deu essa passagem aqui. Eu sei que você me mandou o meu currículo. Mas eu falar com o rei, o rei é duro. Se eu chegar lá e ele não gostar, não for de agrado do rei, eu vou ser morta. Eu sei que você me pôs aqui, mas agora você espera que eu te ajude de volta? Sabe, gratidão está no coração daquele que tem um bom chamado. Porque ela, ainda que fosse uma visão míope, ela estava pensando em Mordecai. Ela não estava pensando nem nela, que também era do povo de Deus. Mas já que ela estava numa condição bem bom lá no palácio, ela falou assim, é ruim, mas não posso fazer nada para lhe ajudar. Na verdade, ela estaria ajudando a si mesma. É ruim, não tenho agenda, eu não consigo a agenda do rei. Quem tem um chamado, cria agenda. Para quem tem um chamado e uma convicção de Deus, a agenda aparece, a agenda acontece. Se posicionar, a porta se abre.
Agora, quem está fugindo do chamado sempre vai ver a barreira, o empecilho. Sempre vai ver, não dá, está difícil, complicado, blá, 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 blá. Mas para quem tem uma convicção que Deus chamou para fazer algo, seja o que for que Deus disser, e a pessoa entende que aquilo é Deus falando com ela, nada é impossível para essa pessoa. Mas pode aparecer barreira daqui, barreira dali, vai para cima. Por quê? Porque Jesus diz, olha, se tem um monte, ora, porque esse monte vai ser removido. Você vai passar por cima dele. Se for um mar, vai atravessar num pé seco. Se for uma muralha, ora, adora e cai. Seja lá o que for, que Deus fala conosco. Ele já nos capacitou. O Senhor deu uma terra prometida, mas tinha gigante. E daí, cadê o gigante? Bora. Bora para cima. Foi o que Josué e Caleb fizeram. Não, mas tem gigante. Mas bora para cima. Isso aí não é nada. Como assim não é nada? São gigantes. Para quem está com Deus, nenhuma barreira é alguma coisa importante. Toda barreira cai por causa do poder de Deus agindo a nosso favor. Aleluia. E a rainha Esther explicando, porque a rainha Esther estava famosa, imagina, ela foi selecionada para substituir, e de fato, pelo que se entende, ela é realmente uma mulher muito bonita, quase como Teresa, assim. Era uma mulher linda, então era famosa. Mas o que muda a situação não é a fama, é o princípio. É a obediência ao chamado. E ela vai explicando no verso 11. Todos os servos do rei, do povo das províncias, sabem que para qualquer homem e mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio inferior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte. Se não ser o que o rei entenda para essa pessoa, não estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. Eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Imagina que o rei devia estar meio seco. 30 dias sem a mulher. Aí vou chegar lá, vai que o rei está de mau humor. Aleluia. Mas graças a Deus pela vida de Mordecai. Vá no verso 13 comigo. E aí Mordecai, essa foi uma mensagem que a rainha Esther mandou para Mordecai, e Mordecai mandou uma resposta para ela. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Você está se achando, né? Está se achando. Só porque agora está perfumada, porque está cheia de roupinha, porque quando ela foi chamada para ir diante do rei, ela podia escolher qualquer joia do rei. E ela não foi com joia, não. Então ela devia ser bonita porque não precisou de joia. Desculpa você que usa joia, não estou dizendo que você não é bonita, amém? Mas você fica mais bonita com joia. Mas Esther não quis joia nenhuma. Então, no princípio, ela era muito humilde. Falou, não quero nada não. Eu não quero nada para forçar e aparecer. Mas passado um tempo, que estava lá, assim, não, eu não posso ir lá. E aí Mordecai diz assim, você acha, bonitinha, queridinha, só porque agora você está aí cheia da unção, do óleo, você vai ser liberta, vai ficar a única que vai sobrar dessa história? Eu acho que aí Deus fez descer a ficha, para aqueles que lembram do orelhão com ficha. Ou acessar o crédito. Eu acho que a hora, assim, acho que o negócio acho que ela entendeu. Aleluia. Verso 14. Mordecai ainda continua na mensagem dele. Porque se você ficar calado agora, olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim, se você ficar calado agora, e agora? Calma, vou ler. Eu pedi para você falar, para você entender que você tem situações que você não pode ficar calado. Tem momentos críticos que a gente não pode ficar calado. Porque são momentos
que dividem destinos. E você vai saber qual é esse momento. Não fique calado. Ah, mas se eu falar vai ter consequência. Sim. Eu trabalhava em Minas Gerais, numa empresa, era diretor lá de RH. E aí teve uma situação que não me agradou e eu fui conversar com o presidente. A pessoa que era o meu líder funcional, eu tinha o presidente da empresa, que era o meu chefe direto, mas eu tinha um líder funcional, que era da função de RH da holding, que me disse: homem, não vai lá não, deixa de besteira. Ah, se você for lá, a coisa vai ficar complicada. Mas eu fui. Eu falei: eu não tolero essa situação. E eu fui diante do presidente e disse: olha, a situação está assim, assim, assado, não pode continuar assim, eu não estou gostando disso, precisamos mudar. Ele falou: claro, vamos mudar. Rua. Fui demitido, porque eu fui confrontá-lo. Mas era uma situação que eu tinha uma posição, eu preciso defender a minha posição. E não era cargo, não era salário que eu estava defendendo, era uma situação de relacionamento, de atitude. E para mim aquilo estava insuportável daquele jeito. Ele diz: vamos resolver, está sendo demitido. Mas sabe que quando você confia em Deus, você vai se levantar e tomar uma posição, mas Deus está no seu retaguarda. Deus está suprindo as nossas necessidades. Eu tinha um bom salário, mas eu sabia que eu tinha um bom salário porque eu tenho um bom Deus. E aí, no processo da saída, ele me deu 2 meses de salário para me ajudar na transição de volta para São Paulo. Não deu 2 meses, eu estava trabalhando como diretor na Nextel. Simples assim. Não fiquei um dia sem salário. Quando confiamos que Deus nos manda falar e a gente fala por uma convicção de princípios, Deus está nesse negócio. E Ele vai trazer o suprimento que a gente precisa. Porque muitas vezes essa é uma estratégia do diabo. Não faça certo, porque aí você vai perder. Se você fizer errado, vai perder com certeza. Mas se fizer o certo, Deus é o nosso supridor, é aquele que nos sustenta e nos supre. Aleluia. 14. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e o livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Ah, mas e se eu não fizer? Deus pode levantar outra pessoa. Mas a consequência de não fazer segundo os princípios de Deus vem sobre a nossa vida. Aleluia. Mas olha o que ele fala para ela. Mordecai estava lá de fora, estava lá, era o primo que ajudou a cuidar, e que ela não estava reconhecendo como gratidão. Ela disse: não, eu vou garantir meu lugar aqui no palácio. Ele estava do lado de fora, ela está lá do bem bom. Olha o que ele fala para ela, ainda na continuação do verso 14. Mas quem sabe, se não foi para isso que você foi colocado na posição de rainha? Olha para essa pessoa e diz assim: quem sabe, se não foi para isso que você está onde está? Na verdade, é uma pergunta, mas Mordecai sabia. É uma pergunta, mas a gente já sabe a resposta. Você não está onde você está por acaso. Fala com amor para essa pessoa. Você não está onde você está por acaso. Não, acho que eu estou aqui por acidente. Não é por acidente. Você não está onde você está por acaso. Você está lá para ser um agente de transformação de vida. Por alguém que vai exercer um chamado enviado por Deus para trazer paz, alegria, saúde e suprimento para aquele lugar. Nós não podemos controlar decisões dos outros, mas quando nós nos posicionamos com a decisão correta, nós podemos transformar a vida de pessoas, até daqueles que não concordam, que não gostam, que não vão com a nossa cara. Tem situações que eu já vi, que mesmo que tinha um monte de endemoniado me perseguindo, porque Deus é comigo, aonde eu estou, Deus derrama a sua bênção. Aonde você está é lugar santo. Aonde você está tem luz. Agora, uma pessoa pode apagar a luz, ou
ocultar a luz. À medida que fica calada, que não abre a boca, que não anda nos princípios. Mas o chamado do Senhor é para nos colocar no lugar onde a luz que está em nós, a luz da palavra, a luz do amor, a luz da ajuda, porque um irmão deve ajudar um irmão, deve estar numa posição elevada. Mordecai estava ali passando por várias situações, sendo, por causa dele, o povo todo dele foi ameaçado de morrer, mas ele sabia, porque sabia que o que ele estava fazendo era o certo. Nós temos que saber se o que estamos fazendo é o certo. E quando você faz a coisa certa, é certo que Deus vai mandar o socorro e o suprimento. Aleluia, aleluia. Vá comigo no capítulo 5, no versículo 1. Estou começando a encerrar. Bom, Mordecai deu uma instrução para Esther, mas para todo o chamado, Deus vai mandar uma estratégia. Se você reconhece o seu chamado, que Deus chamou para fazer algo, seja para pregar o evangelho, seja para abraçar, seja para amar, seja para ofertar, o que você tiver de convicção que Deus está te mandando fazer, Ele vai te dar a estratégia de como fazer aquilo que Ele te falou. Talvez não apareça no primeiro momento. Não sei, Deus falou para eu abençoar o fulano com uma casa, mas não sei, a hora que Deus vai te dar a estratégia. Simples assim. Porque se Ele falou com você, Ele é o maior interessado em promover que aquilo que Ele falou aconteça. Mordecai falou da parte de Deus para Esther. E ela foi buscar e encontrou a estratégia. Ela orou, ela jejuou, para ficar sensível, e Deus deu a estratégia. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltando para a porta da residência. Quando viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Então a rainha Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do meu reino lhe será dado. Cuidado, marido. Cuidado. O que você dá oportunidade, a mulher vai pegar. Amém. Aleluia. Eu já experimentei isso. O que você quer que eu te faça, meu amorzinho? Aí quando ela fala, você não pode dizer, você tem que fazer. Amém? Homem fiel é assim. Amém? Amém, homens? Amém. Então respondeu: O que você tem, Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do reino lhe será dado. Então respondeu: Se for do agrado do rei, que venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. E aí começa a estratégia. Eu não vou ler toda a história, você vai ler depois em casa. Ela usou de uma estratégia, chamou o rei e chamou Amã. Mas Amã era inimigo. Queridos, não tenha medo de inimigo. Deixa eu dizer uma coisa, o inimigo tem medo de você. Ele pode nem entender o perigo que é andar com um crente. Alguém que se levanta contra um crente está em perigo, porque tem Deus protegendo. Não é na nossa força física, é Deus que nos protege. É Deus que nos vinga. Tenha medo não, mas eu vou chamar ele, é meu inimigo. Vai ver quem você é em Deus. Vai ver a luz brilhando em você. E aí, resumindo a história, ela chamou, e aí encontrou favor diante do rei. E aí tem um dia que o rei estava lá, meio jururu, aí trouxeram os livros das coisas que tinham acontecido. E aí ele leu que Mordecai havia o livrado da morte. E aí perguntou: o que eu tirei de reconhecimento para esse Mordecai que me despertou para eu ser liberto da morte? Não fizeram nada. E aí o rei pergunta a Amã: o que você acha que a gente tem que fazer para honrar alguém que o rei gosta muito? Aí Amã já achou que era ele o cara. Porque quem não anda no chamado, quem está com o princípio errado, sempre vai achar
que o reconhecimento é para si. Sempre vai querer se autoexaltar. Mas quem anda num chamado não procura exaltação, procura obediência. Mas Amã falou assim, como é que é, rei? Você quer reconhecer, exaltar alguém diante do povo? Faça assim, ponha no cavalo, ponha as tuas vestes, manda ele passear na frente de todo mundo, faça o chique. Aí o rei, gostei dessa ideia, faz isso lá com Mordecai. Você vai lá, Amã, o seu generalzão, pega o Mordecai, aquele que me livrou da morte, e desfila com ele, dizendo assim o Senhor faz para honrar a quem ele quer. Imagina que Amã ficou meio chateado. Se ele já queria matar antes, imagina agora. Aí ele mandou fazer uma forca de 20 metros. Falou, como é que põe um cara em 20 metros de forca? Eu não sei, né? E aí, Esther, na sua estratégia, falou assim, vamos jantar de novo, vamos fazer aqui um lanchinho lá em casa. Aí chamou Amã e o rei todo alegre de novo. O que você quer, rainha? Ele disse, olha, eu quero que meu povo não seja morto, porque eu sou desse povo. E foi feito aí um decreto. Tem um cidadão que eu não sei quem é, que inventou essa história de matar meu povo. Aí o rei, quem foi o abestado? Amã. Então bota Amã lá na forca que era para Mordecai. Por que eu estou falando disso? Porque o chamado de Mordecai você praticamente não vê. Ele não estava no palácio. Ele não estava sendo ungido, passado creminho, fazendo lá no spa. Não, ele não estava no spa. Ele provavelmente estava lá, no meio do povo, passando pelas situações que todos nós passamos. E aparentemente ele livrou o rei da morte e não foi reconhecido em nada. Mas ele não mudou o coração porque não foi reconhecido. Ele não mudou de atitude porque, eu fiz negócio, ninguém me falou nada, o pastor nem me agradeceu. Meu chefe nem falou nada, eu limpei direitinho. Desculpa, não fez mais que obrigação. É o que está na Bíblia. Se perguntar ao Zé Carlos, ele sabe até o versículo onde está. Quando a gente faz aquilo que foi contratado para fazer, a Bíblia nos instrui. É obrigação. Mas eu fiz um pouco mais, fica tranquilo. O reconhecimento, quando você faz a coisa certa, vai chegar. Quando a gente obedece aquilo que Deus nos instrui a fazer, ou o nosso chamado, reconhecimento vai chegar. Passou um bom tempo e aquilo parecia que nada ia acontecer. Mas de Deus, e Deus não esquece de nada. E aí chegou o tempo que o rei mandou fazer um reconhecimento. E aquele que se levantou, que mandou matar, que pagou, ia pagar para matar, foi aquele que foi morto. O diabo pode levantar um endemoniado no inferno que quiser para fazer algo contra você, mas ele já está no inferno. Ele não tem poder sobre a sua vida. Então aquilo que você tiver inclinação e entendimento que é Deus falando com você, faça, mas não faça esperando o reconhecimento. Faça porque é o certo, porque é a vontade de Deus, porque Deus te instruiu, mas certamente o reconhecimento virá. Certamente. E quando Deus quer honrar, se um homem, um rei, quis demonstrar de uma forma espetacular o que era honrar alguém, imagina quanto Deus não quer nos honrar, não quer nos colocar numa posição de honra. Aleluia. Mesmo que pareça esquecido, mesmo que pareça que ninguém está vendo, Deus está vendo. E a nossa fidelidade é para com Deus. Aleluia. Se você obedece ao seu chamado, você é honrado por Deus. E é muito melhor ser honrado por Deus do que ser honrado por homens. Aleluia. Aleluia. Abra comigo num texto de Deuteronômio, queria já pedir o grupo de música. Deuteronômio 28, verso 10. Deuteronômio 28, no verso 10, diz assim: E todos, eu estou lendo a versão Nova Almeida, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor. Diga assim, eu sou chamado pelo nome do Senhor. E o que acontece por aqueles que são chamados pelo nome do Senhor? Está aí na Bíblia. Leia aí, em voz alta.
Então, vocês estão miando, não estão falando. Em voz alta não é para miar, é para falar. Te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre. E eu vou finalizar aqui no verso 10 nessa versão. Todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Sabe, a gente escuta muito na mídia assim, um carro-bomba. Tinha um irmão nosso na igreja que me chamava de Chico Bomba. Olha para esse irmão, se você conhece o nome dele, diz assim: você é Aurélio Bomba. Você é Tereza Bomba. Fala o nome dela. Você é Elzinha Bomba. Tem o homem bomba e tem a mulher bomba. Robson Bomba, Antônio Bomba. Eu gosto muito de filme de policial, antiterrorismo. E aí vê lá aquele cidadão que está amarrado com um colete cheio de bomba, C4 normalmente. É um tipo de explosivo militar americano. A pessoa com aquele colete. Aí vem aquele todo cuidado, porque se triscar, explode. Se o diabo triscar com você, ele explode. Ele tem medo. Ele tem medo. O inimigo tem medo de você. Sabe por que o povo se levanta contra você? Porque eles têm medo, porque sabe que você tem um relacionamento que ele não tem. Um relacionamento com Deus. Você não tem relacionamento com o chefe, não é panelinha do chefe, não. Da panelinha de Deus. Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque mesmo que ninguém nos reconheça na terra, sabemos que o Senhor nunca deixa esquecido. Quando seguimos a Tua palavra, os Teus princípios e os Teus propósitos. Obrigado, Pai, porque nossos inimigos têm medo de nós. Porque nós temos o poder que explode o inferno na palavra do Senhor e na nossa boca. Por isso está escrito que a palavra do Senhor esteja na nossa boca e no nosso coração. Pai, obrigado, porque quando nós falamos, cadeias quebram, barreiras somem. Obrigado, porque enfermidades são dispersas. Pai, obrigado, porque cura se manifesta. Obrigado, porque relacionamentos são reconstruídos por causa da palavra, do poder da palavra que o Senhor já nos deu, e ela está em nossos corações. Por isso nós falamos, porque cremos. Cremos, por isso falamos. E quando falamos a Tua palavra, ela não volta para o Senhor vazia, mas ela antes cumpre tudo aquilo, todo o propósito para o qual ela foi lançada. É como uma bomba sendo lançada no inferno. Quando nós falamos, haja paz, a paz chega. Quando nós falamos, haja cura, manifestação de cura chega. Quando nós falamos, haja suprimento, manifestação de suprimento chega. Quando nós declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, nós já estamos no banquete de honra do Senhor. Pai, muito obrigado, porque aqui não tem homem nem mulher tímidos, mas nós temos homens e mulheres ousados, que desejam, estão em posição de destaque ou não estando em posição de destaque, mas não deixarão o seu chamado de anunciar o amor, de anunciar a paz, de anunciar o evangelho das boas novas em Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. E eu te rendo graças por isso, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quantos têm um chamado? Quantos não vão se envergonhar do seu chamado? Aleluia. Aleluia. Mozinho. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você sente só um segundo. Um segundo de cada um. Eu quero ler um testemunho para vocês. Quem gosta de ouvir testemunho? Eita, eu também. Vou ler esse testemunho aqui para vocês. Maravilhoso. Deixa eu trocar aqui o óculos, porque é forte. É forte, irmão.
Creio que todos conhecem nossa história. Chegamos na igreja um nível abaixo do vermelho, roxo. Eu iniciando um trabalho e Raquel tinha acabado de ser demitida, ou seja, sem condições naturais de nos manter em São Paulo. É o testemunho do nosso irmão Lalo. Anos atrás eu havia sido empresário, onde vivemos a plenitude de uma marca anterior e decidimos deixar tudo para fazer missões fora do Brasil. Foram 3 anos no deserto, sem condições, onde quase nos divorciamos em 2017, quando chegamos em São Paulo. Eu já tinha desistido de empreender, porque é desafiador e instável, porém a ordem do Senhor era seguir o comando de abrir um CNPJ, que o pastor Aurélio abriu para nós em 2019. Tínhamos acabado de chegar no Verbo da Vida Lapa, onde o Senhor mudou nossa história através dessa primeira etapa com um escritório de registro de marcas. Há 1 ano abrimos uma loja no Brás. Todo negócio inicial tem seus desafios de abertura em mercado e apenas conseguimos nosso break, não sei o que aqui, está em inglês. É isso aí. Para as contas após 7 meses, o que não é ruim, e sim faz parte do processo de construção de uma marca, como abertura de novos clientes e construção de processos. Há 2 semanas precisei ficar em casa por conta de uma gripe, pensamentos de cálculos vinham à minha cabeça. Se não dá lucro, fecha. Enquanto isso, o Espírito Santo disse ao meu coração: você não está em uma corrida de 100 metros. Então veio uma paz em meu coração e entendi que quem completa a carreira numa maratona não é quem corre mais rápido, e sim quem se mantém no ritmo e tem a resistência. Na segunda-feira, acordei com o Espírito Santo me falando: escreve a visão. Geralmente, quando estamos com dificuldades e não estamos com a visão da fé alinhada, facilmente poderíamos ficar com a visão embaçada pelos problemas, dores e desafios. Porém, o Senhor ainda completou dizendo: se prepara para a chuva. Eu e Raquel começamos a dançar em casa cedo na segunda-feira, mesmo com duplicatas vencidas, indo para o cartório de protesto, não mudou nossa fé. Na terça-feira seguimos dançando e celebrando porque o Senhor disse que haveria chuva. Na quarta-feira dançamos sem ver, meu sócio na loja estava bem abatido e acredito que ele ia jogar a toalha naquele dia. Chamei ele para almoçar, para ministrar sobre a vida dele, pois não estava conseguindo enxergar ainda a visão. No culto da noite, o Rafael Luque compartilhou como a fé age antes de ver. Antes de findar a pregação, ele disse: escreva a visão, deixe claro. Reunimos a equipe, somos 6, passei a visão e meu sócio teve uma inspiração e nos colocamos de acordo. Lançamos a estratégia na sexta-feira, que é o dia mais fraco da semana no Brás. Vendemos o equivalente a 15 dias normalmente. Nos dias seguintes dessa semana, a chuva caiu abundante. Esta semana, podemos pagar as duplicadas, pesadas, atrasadas dos fornecedores e salvamos a empresa. Estamos em um novo ciclo, com novos desafios, mais fortalecidos e preparados para avançar e crescer para lugares altos, inimagináveis. Agradeço à igreja o amor, o apoio, o cuidado sempre com nossas vidas, onde somos gratos por saber que desfrutamos da unção que flui através da liderança da nossa igreja, onde também sonhamos a visão e desejamos ser pilares no ministério para abençoar vidas. Você pode se alegrar? Aleluia! Queridos, nós temos ouvido testemunhos aqui tremendos. Eu quero chamar Cristiano, vem cá. Ana Cristina, vem cá. Beth, vem cá, Lalo, junto com Raquel. Amados, nesse último mês, Deus fez grandes coisas.
Esses são os testemunhos que compartilharam. Tem outros que não compartilharam ainda. Mas, sabe, o empresário, que o cão estava mandando fechar a empresa. Porque ele já tinha visto o sucesso e a chuva abundante que estava chegando. E ele ouviu a palavra, guardou a palavra e andou nela. Aninha foi demitida. Eu queria que você gravasse, porque vai ficar gravado. Aninha foi demitida, mano, injustamente. E eu disse para ela, você foi promovida. E ela foi cuidar de pessoas. E agora está numa empresa muito melhor. Aleluia! Cris também passou uma grande dificuldade. Entrou um chefe novo, que não se adaptaram, eles não se adaptaram juntos, tinham certa dificuldade, mas Cristiano permaneceu na palavra, respeitando a autoridade e andando nela, porque por causa de uma palavra no púlpito, que o pastor falou, ele se manteve nela, e ele foi promovido para o lugar dessa pessoa. Beth, 17 anos de empresa. Foi desligada, sem nenhum agradecimento, sem nenhum reconhecimento. E ela agora foi promovida. Foi contratada para trabalhar 3 vezes só na semana. Porque ela recebeu uma palavra, você vai ganhar mais e trabalhar menos. Então, amado, nós estamos aqui na igreja, na unção coletiva, recebendo palavras. Estão sendo lançadas. Parece que o seu pastor hoje estava aqui, mas o pastor hoje resolveu contar a história no púlpito. Ele estava lançando palavras. Ele estava lançando sementes. Ele estava fazendo com que você despertasse. Ele estava fazendo com que a palavra, amado, ela fique dentro de você e ela produza vida. E sabe o que depois acontece? Ela se manifesta. Você pode ficar em pé. Aleluia! Aleluia! Eles venceram o gigante que estava diante deles. Eles venceram os gigantes que estavam diante dele. É o mesmo Deus, amado, que fez com que eles vencessem a humilhação, a vergonha, o desânimo, a tristeza, o falatório de Satanás. É o mesmo Deus que você está servindo e ouvindo hoje. Você não veio aqui, amado, para passar uma manhã de domingo. Você veio aqui para receber uma palavra. E ela vai produzir vida dentro de você. Você tem somente que segurá-la. Você tem somente que agarrá-la. E eu vou fazer algo como o pastor sempre diz, seja guiada pelo Espírito. Você, amado, que está precisando, na área profissional, romper. Eu quero que você venha aqui na frente, porque eles vão orar. Porque, amado, deixa eu dizer, a gente só vence gigante pela unção. Você que está insatisfeito. Você está insatisfeito no seu trabalho, amado. Você sabe que Deus tem mais para você. Você sabe, aqui dentro de você, você sabe, Deus tem mais para mim. E eu quero que você, amado, venha aqui, porque eles vão orar, porque o que eles receberam de Deus, amado, não é só pastores que carregam a unção. Você também tem a unção. Aleluia, hoje não seremos nós que vamos orar, serão vocês. Creiam aquilo que Deus entregou a vocês. Distribuam com eles. Distribuam com eles. Só de vocês tocarem, os abençoarem, eles receberão. E eu declaro em nome de Jesus, que vocês vão contar o testemunho de vocês. Eu declaro em nome de Jesus, que em poucos dias, vocês contarão o testemunho de vocês. Porque vocês não ficarão
no mediano. Deus não tem, amado, nada mediano. Vocês ouviram o que o pastor falou. Algo estava sendo, amado, imoral. E era isso que ele não aceitava. Algo estava quebrando os princípios de Deus. E ele decidiu que ele seguiria a vida inteira os princípios de Deus. E não era um bom salário que o guardaria naquele lugar. Ele foi desligado naquele tempo, amado, porque ele estava seguindo os princípios de Deus. Então você não pode ficar naquilo que não faz parte do que Deus tem para você. Agora, deixa eu dizer algo. O novo chega antes que mesmo que você tome uma atitude. É isso que está vindo no meu coração. É isso que está vindo no meu coração. Antes que você tome uma atitude, o melhor de Deus está chegando. A atitude certa você tomou agora. Amado, sabe quando a gente fala para as pessoas, venham receber a unção. Primeira coisa que a gente vê é a humildade. Só os simples, os humildes, se colocam na posição de vir. Porque, amados, os orgulhosos ficam, não precisa ir lá na frente. É orgulho. Graças a Deus, quem ficou porque não precisa, amém? Graças a Deus, está vivendo uma boa estação profissional, que bom. Mas se você precisa, amado, coloca seu orgulho debaixo dos pés, porque quem paga o seu boleto, amado, é você. Não é ninguém aqui. É você que tem que responder sobre a sua vida. Então, amado, eu creio no que vai acontecer agora na vida de vocês. Enquanto isso, nós vamos cantar. E vocês, por favor, podem passar, vão até eles e orem por eles. Só vocês. Vai, Cris. Aleluia. Obrigada, Pai. Nós concordamos, Senhor. Nós concordamos com a oração deles. Nós declaramos, Pai, que o melhor, Pai, está por vir na vida deles e chega hoje. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Aleluia. A bondade, ó Deus, amo tua voz, que me guie meio fogo no dia mau. Tu estás aleluia. Ao meu lado. Te conheço como Pai, te conheço como amigo. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade, ó Deus, tua bondade. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Eu vou me prostrar, sempre te adorar, minha vida dou a ti. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Eu vou me prostrar, sempre te adorar, minha vida dou a ti. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade, ó Deus. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Eu vou me prostrar, sempre te adorar, minha vida dou a ti. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Eu vou me prostrar e sempre te adorar, minha vida dou a ti. Tua bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. És fiel em todo o tempo. Você pode levantar suas mãos? Todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade, ó Deus. Cante assim, ó. Eu sou fiel em todo tempo. Eu sou fiel em Porque a gente está sempre cantando que Ele é fiel. Sou fiel em Sou todo. fiel em todo o tempo. Em todo o tempo eu sou fiel. Eu cantarei a bondade, ó Deus, eu sou fiel. Eu sou fiel em todo o tempo. Em todo o tempo eu sou fiel, fiel. Com todo o fôlego que tenho,
Obrigada, Senhor. Obrigada pela palavra, pela unção. Obrigada, Senhor, por esse culto. Obrigada, Pai, pelo teu ensinamento. Recebemos com ações de graça, vamos praticar aquilo que ouvimos, Pai. Porque nós não somos ouvintes, Pai, negligentes. Muito pelo contrário, somos operosos. Esta será a melhor semana da nossa vida. Até aqui, Pai, você tem nos ajudado, nos guardado, nos livrado. E sabemos que essa semana será a melhor semana da nossa vida. Contaremos os nossos testemunhos, Pai, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, porque o Senhor é bom. Obrigada por isso, Pai. No nome de Jesus. Vira para essa pessoa como profeta, hein? Diga assim, é a melhor semana da sua vida. Dá um abraço nela. Vão em paz, queridos.